Pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. Semana foi agitada. Com relação à prova de vocês e assuntos novos, o professor ainda vai decidir, porque depende ainda da reunião que vai ter com a direção, para saber como é que vai ficar esse calendário de vocês, que deu uma repercussão entre os alunos muito grande. Espero que se resolva o quanto antes, tá? E o meu intuito aqui é facilitar a vida de vocês, não é complicar. Então, dependendo do tempo de aula, eu vou ver se eu faço algum trabalho, eu vejo algum assunto novo, ou fico fazendo revisão. O professor Alexandre, até na turma de terça-feira, está só tema que o aluno pede, fica discutindo, conversando, mas eu acho interessante que a gente entenda, né, que a cadeira de vocês, ela é clínica, e, infelizmente, a gente não está podendo fazer a clínica. Então, o meu ponto de vista com relação a tudo isso que está acontecendo com vocês, é que a gente terminasse esse período o quanto antes, né, para que professores e alunos descansem, sabendo que toda a carga teórica ou prática que vocês precisam ter, fique de acordo para a gente fazer, né, repor tudo. Eu gosto de trabalhar na pior das circunstâncias, né, se vai voltar, se não vai. A faculdade está na expectativa de voltar em julho. Eu, particularmente, não acredito, mas, de qualquer forma, a gente tem que seguir as orientações e vocês, enquanto alunos, discutirem isso com a faculdade e com os professores, tá? Não se preocupe com a prova da AV2 sou eu mesmo que vou fazer. Então, apesar de eu ter gostado muito da prova de vocês, né, geralmente quando a professor André faz questões abertas, eu sempre faço, sempre dá uma confusão com relação às notas. Na verdade, eu poderia ter sido até um pouco mais rígido com a prova de vocês, mas eu procurei nivelar a turma, então ninguém tirou abaixo de 7, e a nota mais alta geralmente é aquele que acerta mais, e a partir dali eu nivelo a turma, mesmo sabendo que tem aluno que, professor, eu praticamente ajudei a turma e tirei nota mais baixa. Acontece, a professor demora a entregar a prova justamente porque lê, tintim por tintim, para poder corrigir, mas eu quero que vocês aprendam. O principal é que vocês consigam ter uma formação mínima. Eu sou muito clínico, muito prático, então o que eu acho importante que vocês precisam aprender na minha cadeira, eu vou passar para vocês aprenderem, tá? E aí ficar na expectativa de voltar, que o curso da gente é maravilhoso, mas que vocês tenham a prática de verdade para o atendimento do paciente. Fico feliz e fico triste, porque o primeiro contato com a clínica é justamente comigo, e aí acontece essa pandemia e a gente termina que não conseguindo produzir como a gente gostaria, tá? Então, hoje eu vou falar sobre prescrição, sobre o uso do receituário, corrigir vocês, passar alguns protocolos. Enquanto isso, vocês podem também, tirando dúvidas, quiser ligar o microfone, quiser falar com o professor, a gente está aqui. Tá? Espero que na cidade de vocês estejam todos bem, se cuidando. Aqui na minha cidade ninguém se preocupa, está todo mundo na rua. A gente fica triste que termina prejudicando quem está no isolamento social, né? Todo mundo fez aquele exercício que eu passei, né, de 15 dias atrás, um receituário, baguncei um pouco a estrutura dele, para que vocês pudessem organizar e prescrever. Está todo mundo ouvindo, visualizando direitinho? Confirma aí para mim, por favor. Ótimo. Tá, Vitória, a gente vai até hoje a correção disso, a gente vai falar justamente hoje só sobre isso, tá? Sobre o uso do receituário, passar os modelos para vocês, eu vou passar também o PDF dessa aula,
e conversar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Então, aqui, pessoal, um modelo que a gente deve prescrever, um modelo estrutural. O receituário, a gente tem que ter em mente que ele é um documento legal. Tudo que a gente escreve, a gente tem que entender que tem outras pessoas que vão ler. Pensa comigo, quantas vezes a gente já foi no médico bom, inclusive, ele passa a receita, explica a gente, e quando a gente chega em casa, a gente não lembra da explicação, vai ler, olha a receita, já está sem conseguir entender. E tudo isso a gente tem que sem gravar a aula, né? Toda vez eu esqueço. Obrigado, Maria. E aí o que acontece? A gente chega em casa e não consegue entender o que o médico passou. Né? Imagine nós no consultório odontológico, em que muitas vezes faz um procedimento cirúrgico, o paciente está nervoso, atordoado, e a gente passa a medicação para ele e com a letra não legível. Né? Claro, o professor hoje quase não escreve, porque tudo em computador, né, mas o sistema público ainda no receituário, na faculdade também, e vocês precisam entender. Mas, professor, minha letra é muito feia. A do professor também é terrível. Mas aí, quando ele vai fazer uma medicação, a gente escreve mais devagar, a gente coloca no local certo os internos, coloca a medicação, do lado coloca a miligrama, o grama, uma caixa, quantos comprimidos são, escreve direitinho para o paciente consiga entender aquela receita e usar de maneira correta as medicações, tá? Lembrando, é um documento legal, então a gente tem que respeitar e fazer bem feito. No receituário também que a gente começa a vender o nosso peixe, né? Se você pega um encaminhamento, uma receita bem escrita, você respeita aquele profissional maior, que ele está preocupado com o bem-estar do nosso paciente, com o seu serviço, tá? E aí, aquele caso que eu passei para vocês. Então, com esse caso, hoje, a gente vai discutir todas as possibilidades de uso do receituário. Por exemplo, aqui nós temos uma lesão do lábio inferior, compatível com quelite actínica. Lembrando que quelite actínica, pessoal, ela tem mais de um tipo, desde ressecamento labial, a quelite granulomatosa, e eu vou passar para vocês, mas estudem. Cadê Micaela, né? Me passa quando terminar um zap para eu tirar umas fotos aqui de um livro e mandar para vocês estudarem quelite e estomatite protética, que é o que eu vou falar mais e é o que a gente utiliza mais também quando vai para a clínica, tá? Então, esse paciente aqui, ele tem uma lesão em lábio inferior extensa, e sempre que a gente vê uma lesão, pessoal, a gente tem que primeiro ser conservador, tá? A gente não vai ser imediatista e querer já biopsiar aqui, porque o aspecto não está legal, não. Inicialmente, a gente prescreve o Spectraban protetor labial. Se não for o Spectraban, desde que tenha um fator de proteção, a gente coloca o Spectraban, porque foi um que a gente fez um estudo na faculdade ainda, que teve um excelente resultado. Mas, de qualquer forma, qualquer fator de proteção é indicado. O que você não pode passar é banho de cacau. Banho de cacau ele tem um efeito positivo quando é ressecamento labial. Em outra situação, de forma alguma, tá? Então, aqui, passar diretamente sobre os lábios, todas as vezes que forem necessárias, tornando sempre protegidos, inclusive antes de dormir, com uso contínuo. Reavaliação clínica com 15 dias. Professor, quando eu estiver na clínica de semiologia, é para escrever exatamente assim e exatamente assim. Até as vírgulas e as preposições exatamente igual, tá? Isso é uma coisa que eu faço questão. Claro, quando vocês formarem, vocês podem mudar, escrever, passar do jeito que quiser. Mas enquanto estiver com o professor André na clínica, procurem seguir o protocolo exatamente igual para vocês, literalmente, decorarem como passar essa medicação e vão escrever sempre, nada de receita pronta, escrever, tá? Então, nesse paciente, outra coisa, pessoal, quelite actínica, ela é para a gente tratando quelite, a gente está prevenindo carcinoma epidermoide, tá? 90% dos cânceres em buco, ele é carcinoma epidermoide ou de células escamosas, que é a mesma coisa, ou espinho celular, que é a mesma coisa, tá? Então, já cansei de passar Spectraban
no posto de gasolina, no mototáxi, quando eu vejo uma pessoa que está com o lábio nessa situação, é dever da gente orientá-lo de imediato. Essa orientação primeiro é feita explicando qual é a situação que ele tem, né? E normalmente, quando é querida quitínica, o paciente chega para você e fala, olha, isso é o sol, isso aqui eu, desde não sei quanto tempo eu tenho, e pego o sol, cicatriza, volta normal, que essa semana pegou mais um pouquinho. E aí você tem que explicar. O papel da gente é educar o nosso paciente também. Aí você vai dizer o que para ele? Exatamente, deixa eu te explicar uma coisa. Câncer de boca, ele dá mais em língua e em lábio. E o lábio, que causa o câncer de lábio, é justamente o sol. Sei que você não sabia disso, mas é justamente esse sol que prejudica você. Não estou dizendo que você está com câncer, mas eu estou dando um jeito de prevenir, para tratar isso aí. Tanto faz melhorar, como não melhorar. E o senhor precisa também ir no dentista, fazer uma avaliação e um acompanhamento, para ver se regride essa lesão. Então, lembre, explicação é diferente de desculpa. Explica ao seu paciente, explica ao seu cliente, as pessoas que você precisa passar alguma orientação. Feito isso, eu vou e passo o protetor labial. Para quê, pessoal? Se eu for fazer uma biópsia aqui, essa lesão desse lábio, tanto ela pode cicatrizar 100%, como também ela pode ficar menor, só em alguma área, e nessa área é o local que eu faço a biópsia, caso haja necessidade. Outra recomendação também para o meu paciente é que ele corra do sol. Ele precisa evitar ao máximo o sol, se não tiver como, porque trabalha justamente com isso, ele precisa, de alguma forma, proteger. Se for agricultor, usar um chapéu de aba larga, né, um chapéu pequeno, ou aquele de mexicano, para que consiga ter uma proteção maior. E aí, nesse mesmo paciente, eu fiz um exame clínico, fiz anamnese, fiz exame clínico, e aí constatei, que foi até da prova de vocês, constatei justamente essa área aqui hiperemiada, avermelhada, brilhante, lisa, às vezes é demasiado um pouco, posso ter ponto de sangramento ou não, e preciso tratar também. A estomatite protética, ela é uma infecção por Candida albis, normalmente por trauma junto com infecção, e pode também haver comprometimento dente sistêmico, caso não regrida. A gente há 2 tratamentos para ela. O primeiro é a recomendação de higiene oral da prótese, não dormir com ela, e o dactaringe oral é o outro tratamento. Quando é que eu indico um outro, professor? Nesse caso da foto, a gente já entra logo com o dactaringe oral, mais as recomendações. Se for uma área menor, uma área pequena, a gente pode só entrar com as recomendações e com 15 dias reavaliar, não tem essa necessidade. É bem clínica essa decisão. A orientação em todos os pacientes, o dactaringe oral dependendo da extensão da lesão. Pessoal, estamos conseguindo acompanhar bem. Isso é uma lesão bem comum, tá? Então, dactaringe oral, uma bisnaga, exatamente como o senhor colocou aqui, professor, exatamente como a gente colocou aqui. Lembrando que tanto o Spectraban como o miconazol, ele é uso externo, passar diretamente sobre os lábios 4 vezes ao dia, até completa regressão da lesão. Reavaliação clínica com 15 dias. Não regrediu, pessoal. O que é que a gente faz? Avaliar se tem algum quadro alérgico, até a próstata também pode causar isso, né? Uma má polarização da próstata também pode ocasionar isso. Não regrediu de jeito nenhum, depois foi tudo certinho, tudo organizado, que normalmente regride, aí tem que fazer a biópsia realmente, tá? Carimbar, assinar, CRO e datar. Aqui as recomendações. Essas recomendações eu também quero que vocês aprendam, decorem, pode ter uma filinha na hora que estiver na clínica, não tem problema, mas que escrevam exatamente assim, tá? Escovar toda a superfície da prótese com escova dental e sabão em barra, sempre após as refeições e antes de dormir.
Colocar a prótese em solução de 1 copo de água com 1 colher de sopa de água sanitária tubarão a cada 4 dias durante 10 minutos. Isso é importantíssimo. Professor, o senhor falou tubarão, o senhor está ganhando dinheiro da tubarão? Não, é porque na pesquisa que a gente fez, a tubarão, ela falta uma substância que aí não prejudica a próstata do paciente, tá? Deverá suspender o uso da prótese sempre que for dormir, colocando a recipiente contendo água. Lembrando que um paciente casado, ou casada, muitas vezes tem vergonha, mas isso faz parte da recomendação e do tratamento. Aí vamos lá. Tratei infecção fúngica com dactaringe oral. Aquela mesma dactaringe oral, pessoal, se fosse em comissura labial, você lembra aquelas feridinhas, vocês já viram alguém, ou já tiveram aqui a feridinha aqui do lado da boca? Essa feridinha aqui não é com protetor labial, é com dactaringe oral, tá? O lábio todo, Spectraban, se for feridinha na pontinha, na comissura labial, vai para o dactaringe oral. Se for estomatite protética, dactaringe oral. Aquele taquitínica, como ela tem mais de uma forma, algumas formas que ela solta até pus, fica bem inchado aqui. E aí, nesses casos, a gente pode sim passar um antibiótico para o paciente, com antibióterapia. Nesse caso aqui, amoxicilina 875 mg, faltou colocar aqui, clavulanato de potássio, 125, uma caixa. Ministrar ou tomar um comprimido ou uma cápsula via oral de 12 em 12 horas por 7 dias. Então, já fiz recomendações para o paciente no receituário, já passei Spectraban e dactaringe oral, e agora eu estou passando antibiótico para o meu paciente, que eu apaguei o nome, que lembra que era Corona, Covid, Bolsonaro, Lula. Aí depois de feito tudo isso, a minha lesão ela regrediu, mas não regrediu por completo, e aí eu vou precisar fazer uma biópsia nesse paciente. Se eu vou precisar fazer uma biópsia, eu preciso dos principais exames pré-operatórios. O primeiro exame pré-operatório que a gente vai solicitar, panorâmica. Mas, professor, a gente está falando de tecido mole, céu de boca, e vai precisar de panorâmica? 100% dos pacientes a gente vai solicitar panorâmica, tá, pessoal? Isso é uma discussão que nem precisa ter mais discussão. Todo paciente odontológico, ele necessita sim de uma panorâmica. Por quê, professor? Já cansei de atender paciente para tratar problema dentário e a gente tira uma solicitação da panorâmica quando vê esse paciente tem um tumor, tem um cisto, até em estágio avançado. Então, assim, como triagem, como exame de segurança, para não deixar passar nada, a gente sempre solicita a panorâmica e é dessa forma que vocês vão fazer na clínica a solicitação da panorâmica. A radiografia panorâmica, puxa, carimba, assina e pede para o paciente fazer o exame, tá? E explica a importância do exame também. Solicitei a panorâmica em outro receituário, agora eu coloco um hemograma com holograma glicemia. Hemoglobina glicosilada, pessoal, é só no caso de diabético. Então, se não é diabético, a gente ou pede só até glicemia em jejum, ou no lugar de ou além de glicemia em jejum, a gente pode pedir a glicemia pós-prandial, que seria, na verdade, o exame realizado após o almoço. Eu estou pedindo um pouco, porque normalmente os laboratórios não fazem da maneira correta. É a alimentação normal do paciente, não é para ele mudar a dieta dele. E normalmente o paciente vai no laboratório, faz de manhã a coleta, em jejum, o laboratório dá alguma alimentação para ele e espera 2 horas e colhe novamente o exame. A importância do exame pós-prandial é mais ou menos assim, para vocês entenderem. O professor André fez o exame de glicemia e deu, em jejum, deu 80. E aí o professor André se alimentou, almoçou, normal, tudo direitinho, e foi fazer o exame de novo da glicemia. Quando ele faz o resultado da glicemia, em vez de dar a mais, porque ele se alimentou, vai dar 70, por exemplo. Mas como assim, professor? Se o senhor comeu, era para ter aumentado a glicose. Né? Se acontecer inversão de valores, é sinal que esse paciente é propenso a se tornar um diabético, porque o pâncreas dele está trabalhando muito. Então, chegou a comida, chegou a glicose, eu lanço insulina excessiva no meu organismo, tá?
Essa era a importância. Ou então já pede logo a hemoglobina glicosilada, sabendo que o paciente é diabético, tá? Solicitei os exames para ele. Então você vê que tem tempo, né? Até você não precisa biopsiar logo. E o outro exame, avaliação cardiológica pré-operatória. A avaliação cardiológica pré-operatória é o risco cirúrgico, é o elétrico que o cardiologista vai fazer, liberando, autorizando a realização da cirurgia. Mesmo sendo uma cirurgia pequena, a gente usa como protocolo, todos os pacientes você pedir isso. Pode ser simplesmente do jeito que está aí, que o professor passou para vocês. O médico tem de saber que é uma cirurgia, então que ele vai fazer o elétrico, vai fazer a avaliação dele. Ou você pode também deixar mais organizado e escrever mais informações. Digamos, risco cirúrgico, o paciente apresentou aferição de pressão arterial nas datas 3/4 e 3, aqui está ao contrário, 14 não existe, né? 14 está a data em Estados Unidos. 14/3, 4/3 e sequência 170 por 100 mmHg. E aí você está trazendo informação ao médico que você aferiu a pressão dele mais de um dia, que todas as vezes deu alterados. O paciente será submetido à cirurgia em tecido mole, lábio, com anestésico, lidocaína, com vasoconstrictor, diluição 1/100.000. Aí o vasoconstrictor teria que botar aqui qual é, no caso adrenalina ou epinefrina, que é a mesma coisa. E aí o médico vai ter noção de como a gente dilui o nosso anestésico. Aqui na área médica não é diluído com na hora odontológica, tá? Então termina que você evitando aquela cartinha de usar o anestésico sem vasoconstrictor. Vocês já pagaram anestesiologia? Estão pagando? Já pagaram? Como é? Já. Professora Paulinha? Professora Paula? Professor Valdério? Excelente, muito amigo meu, Valdério. Pronto. Quando chegar no sexto período, vocês estarão comigo. O professor dá uma aula de anestésico na cadeira de cirurgia, tá? E aí eu sou bem resumido mesmo, bem curto e grosso. Eu só mostro o que presta e o que não presta. Esse anestésico presta, esse não presta, e digo por quê, tá? Você entender que o único vasoconstrictor que a gente tem de eleição na odontologia é a epinefrina, não tem justificativa de usar outro, tá? Não existe usar também sem vaso, e por aí vai. Mas aí eu converso com vocês em cirurgia, e faço uma separação do mercado mesmo, do que vocês vão comprar, do que vai utilizar. Voltou o nome aqui, eu esqueci de apagar nesse aqui, Bolsonaro, Lula, Dória, Couve e da Silva. Mas aí meu paciente deu muito alterado o exame dele está alterado, a glicose deu alta, e aí eu solicito a avaliação endocrinológica pré-operatória. E como eu já solicitei antes os outros, eu coloco aqui anexo os outros exames para que o médico avalie de uma maneira geral tudo, tá? A gente tem que lembrar que por mais que a gente entenda, por mais que a gente saiba até tratar, nós não somos médicos e precisamos respeitar isso e atuar na nossa área, tá? Então, com relação a exames, aqueles são os exames mais do dia a dia da gente, que a gente mais solicita. Receituário de encaminhamento. É importante ter o nome do profissional, o serviço destinatário, história clínica completa. Então, você vai ali escrever tudo que aconteceu com aquele paciente, para que você consiga encaminhar para um colega ou para um médico o seu paciente. Olha aqui, ó. Ao cirurgião bucomaxilofacial, cabeçalho encaminhamento, ou ao Hospital Regional do Agreste, caso não especifique a especialidade. Coloco aqui, ó, nome do paciente,
Encaminha o paciente supracitado, 38 anos, portador da célula de identidade X, tendo como profissão mototaxista, apresentando lesão localizada no lábio inferior há mais ou menos 6 meses, com áreas ulceradas, esbranquiçadas, episódios de sangramento, sintomatologia indolor. Aí posso terminar aqui essa frase com tratamento para tratamento especializado. Coloca aqui o HD1, HD2, o que eu acho que seja, segue anexo dos exames e encaminha esse paciente. Imagine você, enquanto cirurgião dentista, especialista em endo, e recebe um paciente com encaminhamento dessa forma. Como você não vai valorizar esse seu colega? Né? Inclusive, tem um dentista que trabalha comigo, doutor Everaldo, ele está até abrindo a clínica dele agora em Timbaúba, excelente profissional, e Everaldo sempre fazia uma cirurgia, ele foi trabalhar aqui na cidade, num posto de saúde, que o professor já tinha trabalhado. Eu já trabalhei lá, entre outros dentistas, e ele foi um dos últimos. E ele dizia que ficava retado, que toda hora chegava alguém lá, não é porque o doutor André fazia isso, não é porque o doutor André, ele, rapaz, quem é esse porra desse doutor André que falam tanto? E aí teve um dia que ele mandou um paciente para mim, o paciente chegou aqui, você sabe fazer uma biópsia, mas ele também fazia, né? Aí só falou de boca e pediu que sei o que, um raio-x e não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu fiz, olha. Aí eu fui e mandei por escrito solicitando, dei meu telefone solicitando que ele escrevesse por escrito o que ele estava querendo, né? E aí ele ficou chateado, né, que eu solicitei, só que aí ele pegou e fez uma solicitação bem feita. A letra legível, encaminhamento, encaminha ao colega, tal, avaliação do tal paciente, solicitação de radiografia, contou a história bem direitinho para mim. O que é que isso causou em mim? E, poxa, tá aí, finalmente, um dentista bom no posto. Aí no posto que eu já trabalhei. Que coisa boa, né? Com a solicitação, atendi o paciente e depois pedi que ele entrasse em contato comigo, eu queria o telefone dele, né? E aí conversei com ele, é um cara que faz cirurgia também, e terminou que vim trabalhar comigo, acho que foi em 2016, eu acho. Começou a trabalhar comigo e hoje está montando a clínica dele, né? Por quê? Eu tive uma boa impressão dele pelo procedimento que ele realizou e a forma com que ele fez, né? Então, valorizem isso, valorizem o seu trabalho. Você manda uma receita bem feita que chega na farmácia, o farmacêutico aprova, diferente do meu colega, então você já está saindo na frente. Fora que o benefício para a saúde. Pode falar, viu, pessoal? Ligou o microfone. O atestado da mesma forma. Ateste para os devidos fins, eu gosto muito desse modelo de atestado, que o paciente fulano de tal, portador da célula de identidade, submeteu-se a tratamento odontológico, necessitando o OA mesmo de repouso por 3 dias a partir desta data. E aqui embaixo eu coloco o horário de atendimento que foi realizada a consulta. Data e carimba. Eu não coloco CID, não é obrigado a gente colocar CID, apesar de que algumas empresas exigem, mas não é certo fazer isso. Então, pessoal, meu paciente chegou para mim, eu fiz um tratamento imediato com Spectraban, depois solicitei exames pré-operatórios dele, dei atestado agora para ele, e ainda encaminhei, porque eu não sabia fazer a biópsia, eu encaminhei para o Hospital Regional do Agreste. Tudo isso através do receituário. Aqui, aquele caso da prova, lesão localizada na região do palato duro, área de assentamento protético, aspecto de mancha avermelhada, característica combativa com estomatite protética. Brilhoso, eritematoso, descrição de lesão. Com relação ao odontograma, eu quero que vocês sempre preencham. Tá com resina? Tá. É satisfatório ou insatisfatório? Ponto. Tá com amálgama? Tá. Satisfatório ou insatisfatório? Ponto. Raiz residual, qual dente? Então aqui eu coloquei elemento ausente do 21, vou me acompanhando. Restaurações de resina composta insatisfatórias do elemento 11, 12, 13, do outro lado 22 e 24. Restaurações de amálgama insatisfatória, elemento 15 e 25.
Aí eu coloquei aqui como complemento, né, nessas restaurações todas com infiltração, caem nos elementos 13, 15, 25 e 23, raiz residual do 14, do 26, restauração de amálgama 17, 18 e 27, coloquei só restauração de amálgama, porque eu não consigo visualizar na imagem se está satisfatório ou não. E o único elemento isto seria o 16. Lesão localizada em lábio inferior direito, sintomatologia dolorosa ou não, que a gente não passou essa informação, de progressão a X tempo, única, de bordas nítidas e coloração amarelada e ulcerada de aproximadamente 1,5 cm. E pós-diagnóstico, elite actínica, carcinoma espinocelular, tratamento indicado, uso de protetor labial, não regredir na lesão, você vai indicar biópsia incisional ou excisional, dependendo do cirurgião e da extensão da lesão. Mesma coisa aqui. Lesão localizada em borda lateral direita de língua, sintomatologia dolorosa ou indolor, de progressão a tempo indeterminado, bordas nítidas, ulceradas, úlcera rasa, e pós-diagnóstico úlcera traumática, a primeira hipótese, depois carcinoma espinocelular de células escamosas. Tratamento indicado, primeiro, remoção do trauma, não regressão da lesão, indicado biópsia incisional ou excisional. Sempre sejam conservadores, sempre acompanhem a lesão. Já cansei de ver lesão que com 10, 15 dias some e a gente não sabe nem o que era, tá? Então, é o tempo que você solicita exame, é o tempo que você vai estudar e localizar algo para aquele caso. Opa, João Paulo. João Paulo, leucoplasia, quando a gente fala de leucoplasia, ele tem uma área leucoplásica aqui também, tá? Então, seria um leucoeritroplasia aqui, se fosse classificar dessa forma, tá? Mas como é que eu sei que tem um trauma desse molar aqui? Primeiro, úlcera traumática, e depois um carcinoma espinocelular. Porque leucoplasia, ele geralmente é um termo já brando, né? Pode ser líquido plano, pode ser uma lesão branca, pode ser um carcinoma, que eu chamei de leucoplasia. E depois você indica a biópsia. Pessoal, eu quero que vocês fixem bem essa questão de escrever no receituário de maneira correta e saber utilizar o receituário. Isso é o mínimo como vocês, cirurgiões dentistas, devem se comportar com seus pacientes, tá? Tudo tranquilo, minha gente? Querem fazer alguma pergunta? Por favor. Estão vendo a outra tela agora, pessoal? Toda restauração normal vai ser indicativo de restauração em resina, restauração circulatória? Não, não toda, tá? Vou explicar sobre isso, pessoal. Na minha clínica, no ambiente particular, eu indico 99% das remoções de amálgama, 99% mesmo, tá? Hoje você tem essa indicação. Mas, se a restauração de amálgama é uma restauração oclusal, uma restauração que não está com infiltração, só com polimento você resolve, então não tem a necessidade de você indicar a remoção, tá? Agora, restaurações em premolares MOD de amálgama, já tem pesquisas hoje indicando como prevenção a implante. Pessoal, prevenção a implante. Por que isso, professor? Porque tem estudos mostrando que vai fraturar, né?
O amálgama ele é tão resistente que ele não se parece com o dente. Então, ele causa uma força que provavelmente esse dente vai fraturar. Então, você indica realmente a remoção de restaurações em MOD de amálgama. Tem muita discussão isso entre os profissionais, né? Eu sou a favor da troca quase que 100%, mas a gente também tem que ter o olho clínico, se a restauração está bem feita, está direitinho, não está incomodando o paciente. Tem que ter noção também da higienização do paciente, se você vai estar trabalhando em posto de saúde, e aquele paciente não tem higienização zero, né? Talvez seja indicado manter os amálgamos que ele já vem a ter, né? Novos eu nunca coloco amálgama novo em ninguém, tá? Por sinal, eu acho que eu nem sei mais fazer amálgama. Não sei se eu te respondi, não sei quem foi que falou, nem prestei atenção. Mas o professor André não é um adepto de amálgama, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para vocês só. Que é para outra turma, não é para vocês, não. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Estou conseguindo ver aí direitinho, né? Vocês falam no microfone, porque quando eu boto o compartilhamento de tela, eu não consigo ver vocês falando, tá? Atestado, já falei, receituário. Medicações, eu falei sobre os internos e os externos, né? Na outra aula. Interno, tudo aquilo que a gente engole. Externo, sublingual. O Spectraban, Dactarinha, tudo externo. Que a gente colocando os mesmos que eu já passei para vocês. Spectraban, o Miconazol, que é o Dactarin. Amoxicilina, alguns protocolos terapêuticos. Vamos para cá, deixa eu ver. Exames, a mesma coisa, exame panorâmica, hemograma, coagulograma, glicemia, avaliação cardiológica, endocrinológica, é tudo ok. As recomendações, como no caso de estomatite protética, saber escrever isso aqui exatamente igual. Esse daqui não tem como, que é muito grande, mas é bom vocês darem uma lida, que é mais... Eu entrego para todos os pacientes que eu faço cirurgia, a gente entrega um termo de orientações para o paciente pós-operatório, tá? Encaminhamento também já falei. Deixa eu ver se tem mais algum caso clínico aqui para vocês verem, tá? Esse é para o próximo período. Aqui também. Também. Pronto, aqui esse caso que eu mostrei para vocês, vou mostrar completo, para dar um bônus a vocês, tá? Na clínica é feita à mão ou impresso. Na clínica da faculdade, à mão. Viu, Bruno? Beleza, João? Na mão sempre, né? Claro que as recomendações pós-operatórias vocês não precisam fazer porque é muito grande, né? É só conversar com o paciente. Mas qualquer medicação, receituário, tudo é feito à mão para que vocês fixem e aprendam a usar direitinho, tá? Esse caso aqui foi aquele que a gente viu. Então, olha o aspecto quando chegou na clínica. Aqui você pode até desconfiar de um carcinoma de imediato. Mas no dia da cirurgia, como estava menos a região, estava bem melhor. A gente anestesia o paciente à distância, ele tem uma pontura aqui próxima à lesão. O operador sempre pressionando bidigitalmente para evitar ou diminuir o sangramento. E que a gente começa a delimitar com a pinça e com uma lâmina bisturi número 15C.
vai delimitando toda a cunha. Depois que eu delimito a cunha, eu vou segurando a lesão e vou dissecando, vou realmente fazendo a incisão devagarzinho. Em tecido mole, a gente não tem o apoio do osso embaixo, então tem que ter mais cuidado. Levanta e vai cortando, ó. Poderia ter feito também com a tesoura Goodman Fox nesse momento, que é uma tesoura de corte. Aí você vai fazendo toda a remoção da lesão. Vermelhectomia, lembrando a anatomia da região do lábio. Nós temos a mucosa, nós temos glândulas salivares embaixo, nós temos músculo, artéria labial. Aqui já no finalzinho. Não tem pressa na hora de fazer cirurgia em tecido mole, tá, pessoal? Sugador sempre presente. Aqui depois que removeu a lesão, inspeção da ferida cirúrgica, se os bordos estão, as margens estão livres. Aqui com a tesoura a gente entra fechado e abre, fazendo a divulsão. É uma manobra de cirurgia que eu vou ensinar para vocês. Continua. E aqui é só, eu vou botar esse vídeo para vocês verem, tá? Consegue ver o vídeo direitinho ou ele fica travando? Trava, né? Não consegue ver? Acho que minhas aulas geralmente tem muito vídeo, sabe? E todas essas aulas à distância, os vídeos, todos os alunos reclamam que não conseguem ver direito. Acho que depende da internet, né? De vocês. Divulsão é isso aí, pessoal. Tá vendo? Você vê que tem um excesso de tecido aqui, ó. Aí eu vou dar esse pontinho na diagonal. Não sei se vocês conseguem notar. Fazer um ponto na diagonal aqui. Que aí eu consigo corrigir isso. Esse mais que você mandou, Thiago, provavelmente um carcinoma bacelular, um carcinoma de pele, né? Esse mais que você mandou, provavelmente é um carcinoma basocelular, que é diferente desse de espino celular. A agressividade dele é mais lenta, tá? Dificilmente causa metástase, mas ele ainda é recidivante. Então, normalmente o paciente passa por várias cirurgias, fica fazendo, faz tratamento, proteção de pele, mas ele não é, apesar de ser um câncer, um carcinoma, que a principal característica é a metástase, né? O de pele, nesse sentido aqui, principalmente em face, ele tem uma progressão lenta e recidivante apenas na região local, ele não tem infiltração de outros tecidos com a capacidade de causar metástase. É um prognóstico bom, normalmente, mas é chatinho o tratamento devido a isso, né? Porque ele volta e vai acompanhando durante muito tempo. Mas é tratamento, sem problema nenhum, tá? E, claro, fazer a